Meus queridos, estreia de vídeo novo, de série de vídeos novos aqui no TVPH. A partir de hoje, a gente vai conversar com alguns criadores de conteúdo pra pra discutir quais são os seus jogos favoritos da vida, cara. É engraçado, Carol tá aqui do lado. Já vou apresentar ela e tudo mais. Mas, Carol, é engraçado porque eu conversei com várias pessoas, tipo, pô, você tem um jogo favorito? E as pessoas ficam, pô, eu não sei, tem alguns aí e tal. A Carol não, cara. A Carol foi irredutível, ela no ato já falou, esse é meu favorito. Então a gente vai começar com ela. Carol, muito obrigado por aceitar o convite aqui, Carol. Obviamente, todo mundo conhece ela, né? Toda uma trajetória aí na indústria dos games, na indústria do entretenimento e tudo mais. E hoje tá aqui pra falar sobre o joguinho favorito dela. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada a você pelo convite. Sou sua fã, já falei isso outras vezes, admiro muito você, seu trabalho. É um prazer trabalhar com você. E mais ainda falar desse jogo que não é segredo pra ninguém, eu acho, porque toda oportunidade que eu tenho pra falar desse jogo, eu falo desse jogo. Então, Tamo junto. Ô, Carol, assim, sem mais delongas, e acho que as pessoas vão ficar muito felizes em ouvir isso. Seu jogo favorito é Chrono Trigger, certo? exatamente, melhor jogo do mundo, obra-prima. Começa daquele jeito, né? Não importa quem que você vai falar depois, eu já tô dando aqui, Acabou a ó. conversa, era isso, muito É obrigado. isso, só dando É, os créditos. Mas, Carol, assim, pra começar, eu queria saber de você, como que foi esse seu primeiro contato com Chrono Trigger, assim? Porque Chrono Trigger é um jogo que persiste, né? Ele é um jogo Sim. único, né? Assim, você pode falar que Chrono Cross é uma sequência, mas é mais ou menos só, né? E ele é sempre muito bem falado, muito bem quisto, né? Ele saiu lá no Super Nintendo, depois foi relançado pro PlayStation, foi relançado pro Nintendo DS e tudo mais. Então eu consigo imaginar você tendo contato com ele pela primeira vez em qualquer ponto da sua história. Mas conta pra gente como que foi a primeira vez que você jogou, como você chegou nesse jogo. O Chrono Trigger ele foi lançado em 95, né, pela então Squaresoft, mas eu fui ter contato mesmo lá pra 99, 2000, foi mais velha assim, Uhum. e foi no Super Nintendo. E eu lembro que eu fiquei em êxtase quando eu vi, assim, eu já gostava de videogame, eu já tinha contato, só que eu acho que Chrono Trigger me pegou em vários aspectos, assim. É um jogo muito cativante, seja pelo visual, pela trilha sonora, pela narrativa. E pra mim, eu acho que o que mais pesou foi que foi o primeiro jogo que eu realmente me vi preocupada com a história, preocupada em entender os personagens, preocupada com a importância da minha equipe, como minhas ações, né, poderiam impactar o futuro, porque é um jogo de escolhas, né, de diferentes finais. Então, o que você decide fazer muda, tipo, a humanidade está nas suas mãos, e isso me fez ter esse senso de responsabilidade como nenhum outro jogo tinha feito antes. E isso para uma criança de 10 anos, eu tinha 10 anos em 2000, é muita coisa, entendeu? Você Sim. pensar na responsabilidade do mundo nas suas mãos é algo grande. E eu acho que isso que me chamou mais atenção, assim, além de outros aspectos, como visual, gameplay, né? Enfim, óbvio que eu não tinha o senso crítico que eu tenho hoje trabalhando com isso. Mas na época já me chamava muita atenção. Então meu primeiro contato foi assim. E pra mim é muito importante também, porque ali já foi tipo uma fagulha assim de que não que eu queria trabalhar com isso, porque eu ainda não achava nem isso possível. Hum. Mas aquela coisa de, tipo, eu acho que games é um bagulho que vai ficar na minha vida por muito tempo. Que Sabe legal. quando. Eu tive esse negócio assim de caramba, como isso é incrível, né? Como isso sei lá, além do que eu conhecia. E aí, depois, mais velha, fui jogar outras coisas, aí depois eu voltava, eu tinha contato novamente. Eu tenho hoje pra DS, né? A versão de DS. Mas óbvio que também, tipo, tinha revistinha, às vezes saía alguma coisa que eu ali, eu ia ler, mesmo que eu não estivesse jogando, eu lia sobre o jogo. Então sempre foi me acompanhando, sabe? E aí eu diria que, acho que por conta dessa conexão, que eu fiquei mais conectada ainda com games do que eu já era antes, né, por ter nascido numa casa que já tinha videogame, então ter esse contato já prévio. E acho que foi por isso que eu tô onde eu tô hoje, entendeu? Acho que se não fosse essa fagulha lá atrás de me deixar tão interessada em entender, em admirar um jogo, talvez eu não trabalhasse com isso hoje. Eu tenho uma outra pergunta sobre essa história de origem aí, que eu acho que pode dar uma perspectiva interessante também. Porque você fala muito que foi um jogo impactante pra você, né? Que meio que abriu um horizonte novo na sua apreciação de videogame. E eu entendo isso, porque eu tive muitas experiências parecidas, mesmo na mesma época, mais ou menos, né? A gente, criancinha ali ainda. Mas você já tinha jogado algum outro RPG
antes de jogar o Chrono Trigger, ou ele foi o seu primeiro? Porque eu sinto que isso é uma coisa que marca muito, né? Tem muita gente que hoje em dia eu acho que diria, por exemplo, que o Final Fantasy VII é o jogo da vida deles, muito porque foi o primeiro contato que ele teve com esse gênero, que é um gênero que realmente, principalmente nessa época aí, fim dos anos 90, meio que expandiu o escopo do que a gente via como possível nos games, né? Exatamente. Sim, eu não lembro exatamente como foi. Eu acho que eu já tinha jogado alguma coisa antes, sim, algum RPG antes, mas essa minha concepção da importância de Chrono Trigger também não foi naquele momento da primeira vez que eu joguei, foi com o tempo. Então, quando eu jogava outros RPGs, mesmo depois, aí eu não vou lembrar qual que foi a linha cronológica das coisas, eu percebia que tinha algo diferente no Chrono Trigger, que de fato hoje serve de fonte ainda para muitos jogos. Até hoje, né? A gente vê, assim, que é uma inspiração que não ficou lá atrás, não ficou em 95. E uma das coisas que me chamava a atenção, apesar de eu ainda não saber os nomes, não saber o que significava, era porque o Chrono Trigger, a forma ele é um RPG por turno, que ele tem o Active Time Battle, né? Que é aquela coisa que o personagem espera ali a barrinha de barra, né, encher, a barrinha de espera encher, pra ele poder atacar. Então as batalhas acontecem sem transição de tela, né? Sem mudança no cenário, sem quebrar o ritmo do gameplay. E isso era uma coisa que me incomodava um pouco. Eu não gostava muito do combate aleatório. Quando eu jogava, mesmo pra frente, né? Mais pra frente, quando eu pegava outros jogos. E Chrono Trigger, pra mim, já trazia o contrário. E pra época, isso era grande, porque era uma época que os jogos de combate aleatório estavam com tudo. Então você via uma coisa diferente no mercado que dava essa sensação. Pra mim, por exemplo, como jogadora, de algo super inovador. Como assim, né? Eu tô andando e aí do nada aparece o inimigo. E isso não quebra ali o ritmo, não aparece uma tela. E eu achava isso incrível. Pra mim era uma coisa que funcionava mais no ritmo. Mas, obviamente, naquela época eu não sabia todos os termos. Eu só sentia... É isso, é a sensação do jogador. Como que pra mim o gameplay era mais atrativo. E eu lembro que esse era um dos pontos que mais chamava atenção. Além, é claro, né? Tipo... Não tem como não comentar, porque óbvio que para ser eu penso assim, né, para ser uma obra-prima até hoje, ser um jogo que é atemporal, uma coisa assim, quase incomparável, tinha muita gente foda por trás, né, que era o chamado Dream Team. Dream Team, Exatamente, que tinha vamos ver se eu vou lembrar os nomes. Michael Jordan, não, Tinha o Hironobu Sakaguchi, né, que é de Final Fantasy, criador de Final Fantasy. Tinha Kazuhiko Aoki, que ele também trabalhou com Final Fantasy. O Yuji Horii, que era de Dragon Quest. O Akira Toriyama, de Dragon Ball. Então era outra coisa que conectava, porque eu, criança, assistia Dragon Ball. Então você olha a arte e você fala, nossa, familiar isso daqui. Exato. Então você já cria uma conexão... de tipo, olha, não parece só um jogo, parece um desenho, parece um anime, enfim. Você já tem outra conexão ali. E óbvio que na trilha sonora, tipo, Nobuo Uematsu, mestre, e o Yasunori Mitsuda, que também faz parte da trilha sonora, que, assim, é outra coisa que, pra mim, foi muito impactante. Porque eu gosto muito de música, então ter esse contato com o jogo que tinha uma trilha sonora impecável, que até hoje, assim, é uma das minhas coisas preferidas. Eu ouço direto, eu ouço quase toda semana, no mínimo uma vez na semana, eu tô ouvindo a trilha sonora desde que eu conheci esse jogo. Não desde que eu conheci, desde que existiu o Spotify. Sim. Cara, não, essa lista de nomes é assustadora ainda hoje em dia, né? Você pensar que os caras todos trabalharam numa coisa só. E eu acho que torna ainda mais bonito o fato de ser uma coisa única, né? Tipo, não teve desdobramentos, não teve Chrono Trigger 2. Cara, eles se juntaram, fizeram a boa ali e acabou, né? Exato. E eu vou dizer um pouquinho da minha experiência só pra conduzir o papo, assim, mas eu tive um primeiro contato igualmente marcante, eu diria, com o Chrono Trigger, mas que foi num nível muito mais simples, assim, porque eu fui puxado pela coisa da arte do Akira Toriyama. Porque eu olhei e eu falei, cara, como assim? É um joguinho de Dragon Ball que eu não conheço? Vamos lá, vamos jogar aqui, ele vai virar Super Saiyajin em algum momento, né? E aí, tava jogando e tava curtindo muito, e... eu não entendia a história, não entendia nada de inglês e tudo mais, mas eu era muito conduzido visualmente pela coisa da viagem pelas épocas, né? Porque você, mesmo sem entender a história, você entende a coisa da viagem no tempo, que você vai pro passado, aí você vai pro futuro, você encontra um robô, você encontra uma mulher das cavernas e tudo mais. Então ele tinha um apelo... que transcendia os limites da linguagem pra mim, né? Era uma coisa que, como uma criança, eu me sentia no controle de uma aventura muito diferente, muito visualmente
atraente, né? E aí, a gente falou da origem e tudo mais, mas eu queria saber de você, ô Carol, você, não nesse começo, não nesse primeiro contato com o jogo, mas ao longo da sua carreira, assim, né, pra você chegar hoje em dia, em 2023, e dizer, esse aqui é meu jogo favorito, o que em Chrono Trigger te convence dessa paixão de tal maneira tão certa, assim, né? O que nesse jogo faz você pensar que ele se sobressai em relação a todos os outros? Cara, lógico que tem um fator nostálgico, assim, sentimental, porque eu, até hoje, até fiz um vídeo uma vez no meu Insta que eu falei sobre isso. Eu ouço a badalada ali do relógio no começo do jogo, eu já arrepio, assim. Tem um impacto muito grande, mas eu acho que é justamente essa junção, muito pelas pessoas fodas que estavam em volta disso, não tem como falar, o trabalho dessa galera que não à toa chamada de Dream Team é justamente porque, pô, a galera sabia o que estava fazendo e você sente que foi feito com paixão, sabe? Eu não tava lá, infelizmente, pra ver, mas parece que tem um carinho muito grande em cada um desses aspectos e eles conversam muito bem. A gente tem isso do gameplay ser uma coisa que na época não era tão comum, algumas mecânicas, e isso, poxa, impactou e ditou. Não ditou regra, né? Mas serviu de base para outros jogos que vieram depois, em questão de game design mesmo. A gente tem a arte, que era uma coisa muito bem trabalhada, que chamava muita atenção, que era muito cativante. A gente tem isso, que é um tema de ficção científica dentro de um jogo que consegue, assim, chamar a sua atenção, mesmo que você tenha 10 anos, você tenha 7 anos, com a primeira vez que você teve contato, e se você tiver 35 anos, você também, sabe, é uma coisa que pega um tema que é complexo e coloca de uma forma muito simpática e muito fácil de acompanhar. Você falou que você não entendia muito porque você não sabia inglês, é a mesma coisa, eu também não. Foi um dos primeiros jogos que eu comecei a ter contato com inglês, porque todo o meu conhecimento de inglês, boa parte da vida, foi sozinha, por isso que eu falo muito mal, mas eu pegava, tipo, dicionário pra entender, pra começar a entender o que tava acontecendo e ia anotando, o que muita gente já fez, né? E mesmo assim, mesmo não pegando todo o significado das coisas, você entendia a história, você conseguia acompanhar. Então é uma história muito bem construída, mesmo com essas viagens no tempo, não tem uma lacuna, assim, que você fala, nossa, não tem nada a ver isso daqui. Uhum. Os personagens são incríveis também, ninguém tá ali, tipo, pra cobrir um buraco, então a forma que você fecha a sua party é muito importante, tipo, você consegue pegar as techs de cada um pra fazer uma combinação que realmente vai fazer a diferença na batalha. Essa questão das escolhas, pra mim isso daí era uma coisa absurda em 2000, você ter um jogo desse de Super Nintendo que você podia fazer escolhas que iam mudar o final, sabe? São vários finais. Por mais que seja uma coisinha aqui ou ali, eu achava isso assim incrível. E você incrível porque, né? Você nossa, demais. demais. Diferença, né? E que faz total sentido com a narrativa do jogo também. Não é só mais uma mecânica que tá jogada ali. É porque você tá falando do futuro da humanidade. Você tá falando de uma coisa que, assim, você tá voltando eras pra entender aquele mundo, pra entender coisas que aconteceram e você tentar impedir, você piorar ou você passar indiferente. Então eu acho que toda essa junção, assim, forma um jogo muito bem lapidado, muito bem construído pra época e até hoje. Isso, impacta mesmo hoje. Se você nunca teve contato com o Chrono Trigger e você pegar, tudo bem. Claro que a gente já teve tantas outras comparações aí que talvez não seja, nem achei tudo isso. Mas, pô, não tem como você não, sabe, seus olhos não brilharem, você não sentir sua atenção sendo chamada por algo que foi tão bem construído lá atrás, sabe? Aqui, há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. 27? Quase 30. Quase 30 anos. Não que eu tenha uma idade parecida com isso, eu tenho 17 anos, gente. A gente já tá se entregando aqui na proposta do vídeo, né, Carol? Mas... Eu vi no Google tudo que eu tô falando. Justo. Não sei... Mas é muito fácil, ouvindo você falar, pensar, tipo, cara, eu queria estar jogando Chrono Trigger agora. Porque... gente, eu falo com amor. Se vocês se decepcionarem, aí eu não falei nada, porque... Não, mas é que ele é um jogo tão redondinho, né? Ele é um jogo que isso. Visualmente, sonoramente, em termos de história, em termos de sistema de combate, é um sistema de combate super simples, mas gostosinho, porque visualmente ele é muito bonito, ele é todo contextualizado, a coisa que você falou das batalhas acontecerem no cenário que você tá, né? É tudo tão extremamente bem feito e numa plataforma que ainda tava engatinhando, né? A coisa do Super Nintendo, Exato. Obviamente. Tem jogos legais ali, mas era sempre com muitas limitações técnicas óbvias, né? O Chrono Trigger, ele parece que ele quebra as barreiras ali, né? De uma maneira muito surpreendente.
E agora, Carol, essa parte aqui do vídeo, nesse vídeo específico vai ser meio complicada, porque quando a gente fala que um jogo é o nosso jogo favorito da vida, a gente tem que estar pronto pra defendê-lo. Não tem o que falar aqui, não chega um ponto que, eu gosto porque eu gosto, tá legal, beleza. Não, tem que ter um certo desafio pra coisa. Eu vou fazer o papel do babaca aqui, do advogado do diabo. Não me odeiem, eu tô simplesmente fazendo o papel do criador de conteúdo. Enfim, pode me odiar, tudo bem, não tem problema. Ó, eu acabei de acordar, meu raciocínio tá lerdo, tá? Então vamos lá, mas vou tentar, vou defender não, assim, eu tive que cavucar. Nesse caso, o Chrono Trigger é um jogo difícil, porque na proposta dele, ele é muito, muito fechadinho. Mas eu tenho pequenas críticas, e eu queria saber o que você acha delas. Eu, em primeiro lugar, acho que, apesar de a gente visitar vários cenários ao longo da jornada, né, obviamente, porque a gente vai pra diferentes pontos do tempo, você vai pra diferentes eras, eu acho que o mundo de Chrono Trigger é visualmente não visualmente não é justo, mas ele é pouco preenchido. Eu acho que é um mundo estranhamente vazio pro que ele se propõe a fazer. Eu cito muito o exemplo de Zeal, por exemplo, que é um cenário muito legal. Quando você chega em Zeal, você fala, porra, que da hora, olha onde a gente tá. E não tem nada lá, cara. É um mundo vazio. É tipo um cenário que você simplesmente anda em linha reta e aquela ponte infinita lá, que leva a lugar nenhum. Você acha que por essa abrangência do cenário, eles não deixaram pra trás a coisa que era muito benquista na época do RPG de Super Nintendo, que é tipo você ter um mundo vivido, né? Um mundo que parece mesmo que é habitado e tudo mais. Você não acha que o Chrono Trigger deixou um pouquinho a desejar nesse aspecto? Eu não discordo de você. Eu acho que tem um pouco disso, mas eu também acho que a gente tem essa noção muito mais pelos outros jogos que a gente conhece hoje. Eu acho que você tendo essa primeira experiência quando ele saiu, não sei se você já teve essa noção de, nossa, que vazio. Eu acho que isso é uma concepção que a gente teve com o passar do tempo, tendo outros parâmetros. Porque, por exemplo, pra mim, essa mecânica do Active Time Battle, de você tá andando aí do nada, aparece os inimigos, e aí você tem que esperar sua barrinha, não tem combate aleatório, já tornava todos os ambientes vivos. E aí tinha aqueles momentos, assim, de marasmo, que nada acontecia, mas pra mim era um respiro que, sei lá, fazia sentido ali. A narrativa não... Isso pra mim não atrapalhava a narrativa, então tava tudo certo. Só que, óbvio, que eu acho que se hoje fosse pensar numa forma de deixar esse jogo realmente mais redondo, seria, assim, preencher esses espaços de nada acontece. Crime ocorre, nada acontece feijoada. Porque, de fato, quando eu rejogo hoje, às vezes eu fico um pouco agoniada pra chegar logo numa parte que tem acontecimento, que você olha pro cenário e tem coisas, sabe, que parece mais vivo mesmo. Mas eu acho que é muito por conta desse parâmetro com outras coisas que a gente tem hoje. Entendi, tá. A outra crítica que eu tenho, e acho que essa é a minha maior, e essa aqui é uma que eu sinceramente já sentia na época, não da primeira vez que eu joguei, mas na época que eu joguei já entendendo o que estava acontecendo, sim, que é em relação aos personagens. Porque você até mencionou em algum momento aí do seu papo que você gosta de todos os personagens, não lembro exatamente o que você falou, mas você falou que todos eles tinham um papel a cumprir ali, né, de certa forma. E eu discordo um pouco, eu acho que da cast dos personagens a gente tem 3 bonecos, além do Chrono, obviamente, né? Mas a gente tem 3 bonecos que são... O Magus é muito bem aproveitado, eu acho que o Magus ele tem toda uma trajetória, tem a coisa dele ser opcional e tudo mais, isso é muito legal, isso aí eu não tenho reclamação. Eu acho que tem o Frog, que tem um certo desenvolvimento ali na parte medieval, e a Marle no começo. Os outros bonecos eu acho que eles são extremamente subdesenvolvidos. E assim, em vários momentos do jogo eu me pergunto, cara, o que você tá fazendo aqui? Tipo, por que a Ayla tá com eles? Eu não sei. Entendo. Tipo, você não acha que faltou um pouquinho de desenvolvimento da cast como um todo? Não. Tá. Não, eu não acho. Assim, eu entendo, mas, pô, a Luca é uma puta personagem, cara. Tipo, até se você for pegar a questão dela ser... Na época, ela é uma personagem, tipo, muito importante pro jogo. Ela não é uma das protagonistas, mas ela é, tipo, a melhor amiga do protagonista, que é graças a ela que tudo acontece por conta da máquina lá, né, que ela faz, o telepod, enfim. Que, por conta disso que o Chrono consegue viajar. E ela é uma personagem, mulher, extremamente inteligente, genial. Ela consegue fazer várias criações que te ajudam ao longo do jogo, então ela faz um sentido não só na narrativa, quanto na mecânica, de tipo, agora a gente tem aqui um robô que você consegue usar e tudo mais.
pra mim ela é muito bem construída. A Ayla, eu tenho minhas questões também. Eu acho que eu gosto muito dela, da aparição dela e dela representar um negócio pré-histórico. Mas eu entendo que, pra mim, eu vou ser sincera, essa é uma das partes que eu menos gosto no jogo. Essa parte pré-histórica. Não é uma das partes que eu mais gosto. Então, realmente, ok. Agora, o Glenn, o sapo, você falar que ele só tem ele tem um pouco... Como assim? A história dele é incrível. A trilha sonora dele é incrível. O negócio... Eu tenho aqui, ó. Tenho aqui na minha mesa. Não vai dar pra ver por causa do negócio, né? Tá, ok. Gente, é o sapo aqui. Ela veio Não pronta. dá pra ver porque tá o negócio do... Eu mando uma foto aí, depois você põe na edição. É isso. Tá bom. Que é do meu amigo Leandro Franz, que ele é ilustrador, e ele me deu justamente porque... Não é que eu vim pronto. Isso aqui fica na minha mesa, aqui do lado, junto com outras coisas bonitas de inspiração, porque essa história é uma inspiração, entendeu? Uma história de redenção. Pô, o cara, tipo, ele vai defender um amigo, não dá certo, ele vira o que ele vira, e é aquela coisa de... É quase um conde de Monte Cristo do Chrono Trigger, entendeu? Eu acho que, ó, você tá errado, e é isso. Minha opinião é que vale. Ok, você me libertou. Não, assim, a parte do Frog eu acho que tem, talvez um pouquinho mais força do que eu tinha dito mesmo. Mas assim, de verdade, eu sinto que a Ayla, o robô, e a Luca, Não é que eu não fico satisfeito com o que eles fazem no jogo, mas eu sinto que tinha espaço pra crescer eles mais, assim, porque é muito difícil comparar, por exemplo, com a história do Magus e não pensar, pô, mas podia ter colocado um pouquinho mais de carga nas costas desses outros bonecos também, que acho que teria outras perspectivas interessantes ali pra contar, né? Mas justo. De novo, eu tava sendo advogado do diabo aqui, eu não tenho... O Magus, ele tem esse papel de, tipo, vilão que... não fica aquele negócio preto no branco, né? Em algum momento você consegue usar ele de uma outra forma, e você entende também algumas coisas. E ele não é, quando você vê o real vilão, que é o Lavos, né? Que pra mim faz totalmente jus ao posto de vilão, porque ele é uma força, assim, é um negócio incontestável. E aí, realmente, você tem muitos personagens que se destacam muito. Mas se a gente for pensar nisso, o próprio Chrono, justamente por seguir, né, a linha do herói silencioso, ele não tem... tudo bem, ele é o protagonista, mas você conhece muito mais dos outros personagens do que dele. Você tem muito mais a vivência dos outros do que dele. Então fica realmente uma coisa muito... Você tem um personagem muito genial e um personagem que tá ali na história que ele faz sentido. Mas eu acho que... E tudo bem, não é tão trabalhado assim. Mas eu acho que nenhum deles é descartável. Pode até sair, mas eles fazem sentido ali da forma que foram colocados. Tá. O Chrono eu acho que... eu nem conto, de certa forma, porque eu entendo a proposta, né? Ele é mais pra ser uma projeção do jogador mesmo, do que necessariamente um personagem, né? Até porque tem a coisa de você fazer as escolhas através dele e tudo mais. Exatamente. Carol, pra gente encerrar aqui, eu queria saber de você. Você acha que Chrono Trigger é um jogo que pode ser aproveitado pela primeira vez em 2023? E caso sim, se você tem alguma recomendação pra alguém que nunca jogou esse jogo, pra ele ou ela curtir esse jogo da melhor maneira possível hoje em dia? Eu acho que totalmente. Eu realmente acho que, não só um lado fã, mas falando até como um lado profissional, de tudo que eu já pesquisei, já trabalhei com games há 9 anos aí no mercado. Hoje eu olho não só com o lado do carinho, mas com o lado de, cara, esse é um jogo bom, esse é um jogo que ele muda muitas perspectivas. Óbvio que se você jogou lá atrás e você não tinha outros parâmetros, era uma outra experiência. Mas você jogar hoje, pensando no que foi esse jogo, em como ele influenciou basicamente todos os RPGs que você colocar à mão um dia, porque todos eles começaram a se desenvolver por alguma coisinha ali atrás, eu acho que ele é um jogo que é atemporal, assim. Ele não perde a importância, a relevância. Eu acho que o gameplay ainda é uma coisa também que não incomoda, assim, não é uma coisa que você pega, putz, que jogo velho, eu não consigo entender, não consigo jogar, não consigo me apegar. Óbvio que aí vai do gosto de cada um, né? As pessoas têm direito de não gostar. Mas eu acho que pode ser muito bem aproveitado. Inclusive, sempre que eu rejogo, pra mim é como se eu estivesse jogando em algum momento pela primeira vez, assim, de sentir uma coisa, nossa, que incrível isso daqui. Mas tudo bem, né? Eu sou muito fã. Não dá pra acreditar tanto na minha palavra, eu acho. E de jogar a melhor forma. Assim, eu sei que é muito difícil você falar de um jogo de 95, né? Tipo, quase 30 anos, assim, que nem todo mundo tem acesso às plataformas mais antigas. Certo. Mas tem uma versão da Steam, por exemplo, que, sei lá, você pode ter suas questões, mas eu acho que qualquer versão que você tiver contato hoje é válida.
pelo menos pra você entender um pouco do que é esse universo, sabe? Então eu sei que tem no Steam que não é caro e todo mundo consegue jogar, qualquer computador consegue jogar, então eu diria pra ir nessa. Eu gosto muito da versão de DS também, tem gente que não gosta, mas eu gosto bastante. Mas é isso, eu acho que só o fato de você ter contato, não é a mesma coisa do Super Nintendo. Gente, desculpa, assim, você tá jogando, você tá curtindo, você vai conhecer a história da mesma forma e é um tempo da sua vida que vai ser muito bem gasto. Sem preciosismo, né? E acho que pra pontuar, é uma coisa que a gente não mencionou, é um RPG enxuto, né? Ele não é aquela coisa odisseia gigante. Não, você acaba ali em 20 horinhas, beleza, tá tranquilo. Exato. Mas assim, dentro dessas 20 horas é uma coisa épica. Intenso, porque é isso. Sim. Você viaja no tempo, você fica com medo das decisões que você vai tomar. A cena do julgamento é uma coisa que, assim, eu nunca me senti ali do tribunal, sabe? Foi um momento que eu falei assim, caramba, o que eu fiz até agora, né? Eu não sabia que era tão importante assim. Sim. Virei uma criança mais responsável. Olha lá. Educação através de Chrono Trigger. Exatamente. Carol, muito obrigado pela participação aqui. Acho que não consigo pensar não só em uma convidada melhor, mas também um jogo melhor pra gente começar esse quadro aqui. Queria pedir pra galera aí nos comentários, mandem sugestões de gente que vocês querem que a gente chame aqui. Eu vou lá apertar a pessoa e falar, não, cara, você vai falar um jogo só. Nessa história de falar, não, eu tenho 5 jogos favoritos em gênero diferente. Não, fala um jogo e a gente vem aqui falar sobre ele no nosso quadro. Carol, faz um salve aí pra algum conteúdo que você estiver fazendo, pra galera te seguir nas redes sociais, o que você quiser elevar aí na sua despedida. Bom, em todas as minhas redes sociais eu sou @Carol M. Costa, Carol M. Costa, porque tem muita Carol no mundo, então sempre tem um underline na frente, desculpa, não sei a arroba mais bonita do mundo, mas eu sempre tento fazer conteúdos lá de games, cinema, livros, coisas que eu gosto realmente, e atualmente também, né, Omelete, The Enemy, vira e mexe 2 caras por lá, mas é isso. Espero que tenha alguns conteúdos, eu faço algumas coisas no Reels, né, no antigo IGTV, também voltada para games, algumas coisas que eu pesquisei que vão muito mais de coisas que eu gosto do que exatamente notícias e coisas muito quentes, mas eu acho que você pode gostar, então convido a conhecer. É isso. Turma, prestigiem a Carol, muito obrigado de novo, Carol. E é isso Obrigada aí. a você, obrigada pelo convite, foi ótimo. Tchau, tchau.